A paz, Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Isaías, capítulo 38, vamos orar ao Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A palavra em Isaías 38 diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, o profeta filho de Amós. Ele disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Veja que palavra dura Deus enviou através do profeta Isaías a Ezequias. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e fez uma oração ao Senhor. E disse: Ó Senhor, rogo-te que lembres agora de como andei diante do teu rosto fielmente e com um coração perfeito, e que fiz o que era agradável diante dos teus olhos. E chorou Ezequias com grande pranto. Veja, lá em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 24, fala a respeito dessa mesma história de Ezequias, que diz assim, naquele tempo Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual respondeu e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu conforme os benefícios que lhe tinha sido feito. Antes se enalteceu no seu coração, e por isso veio grande ira sobre ele contra Judá e Jerusalém. Mas Ezequias, depois de haver se exaltado no coração, humilhou-se e ele e os moradores de Jerusalém, e não veio sobre eles a ira do Senhor nos dias de Ezequias. Nós podemos ver como o ser humano, ele testa, a paciência do Senhor. Por isso Deus sabia da necessidade de dar Jesus para se doar por mim e por você naquela cruz, pagar o preço para nos remir, porque nós vemos que veio sobre ele, ali, a doença, e ele orou ao Senhor, o Senhor foi com ele, e contudo ele diz que, mas em seu coração, ele não reconheceu, não correspondeu conforme o benefício que lhe tinha sido feito. Depois, ali a ira do Senhor se levantou, e depois diz que, mas depois disso, ele se arrependendo. Pode ver como o nosso Deus é misericordioso em perdoar. Nosso Deus é misericordioso em estender as mãos. Ele não é um Deus que nos rejeita. Ele a todo tempo ele quer nos corrigir para que nós venhamos estar no centro da tua vontade. Aí diz aqui, em Isaías 38, que ele orou ao Senhor, dizendo: rogo-te que lembres agora de como andei diante do teu rosto fielmente com o coração perfeito e que fiz o que era agradável diante dos teus olhos. E chorou Ezequias com grande pranto. Então ele começou a lembrar Deus. Olha, lembra de quando eu, lá em Jerusalém, eu fiz tudo que eu podia. Eu me esforcei para tirar a idolatria do meio do seu povo. Para restaurar a adoração verdadeira ao Senhor. Lembra do tempo em que eu trabalhei, para tirar tudo que era contaminação. Me perdoa se eu me enalteci no meu coração. E nós temos que tomar esse cuidado. Ali, Deus, ele deixa, através do Espírito Santo de Deus, bem claro, aqui no verso 3, que e chorou Ezequias com grande pranto. Então, aqui nós vemos que ele se humilhou diante do Senhor. Muitas das vezes é necessário o homem e a mulher se humilhar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho pecado contra o Senhor. Eu tenho pecado quando eu me autopromovo, quando eu me sinto mais por algo, porque talvez por tanto tempo ele colocou tudo em ordem, aonde ele confrontou, aonde ele foi lá e quebrou as imagens, a escultura, ele restaurou a adoração ao Deus único, ao Deus criador, e talvez ele pensou assim: sou melhor, olha, eu consegui, eu sou o cara. E não era isso que Deus queria. Deus queria que ele tivesse entendimento de que ele era humano, que ele era falho, que era a misericórdia de Deus na vida dele que fazia com que tudo aquilo pudesse ser realizado.
Ele apenas era o vaso na mão do oleiro, ele apenas era um instrumento na mão do Senhor. Que nós possamos lembrar todos os dias que a honra e a glória é do Senhor, que tudo é para Ele, tudo vem dEle. Nós somos apenas um canal de bênção, um vaso, um instrumento, no nome de Jesus. Amém? Lembrando, assim como Paulo, ele dizia, né, que quando assim que ele recebia uma revelação maravilhosa de Deus e logo vinha, né, os servos de Satanás para esbofeteá-lo, isso era um espinho na carne, e Deus dizia, a minha graça te basta. Então que nós venhamos ser dependentes do Senhor. Talvez você possa estar passando por tribulações, passando por coisas, e dizendo, Senhor, mas por que eu estou passando tudo isso? Eu tenho feito tanto para a tua obra. Ali já enalteceu o homem, o seu coração. Que nós venhamos entender que a graça do Senhor já nos basta, em nome de Jesus. Né? Não é porque uma pessoa está fazendo algo para o Senhor, está servindo ao Senhor, que ela não está livre de passar por dias maus, ou de, né, dela conquistar coisas e cair no pecado do orgulho. Mas, contudo, Deus é um Deus de misericórdia, assim como ele teve ali misericórdia de Ezequias, que ele possa ter misericórdia de mim e de você todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus, amém. E nós vemos aqui um coração quebrantado de Ezequias, aonde ele se humilhou, ele virou para a parede, ali, quando ele virou para o canto, era, Senhor, não tem possibilidade. Quando ele virou para a parede, como assim, tá colado na parede, virado para a parede, não tem possibilidade humana de eu mesmo me autocurar. Eu dependo de ti. Eu preciso do Senhor. Eu reconheço a minha incapacidade, a minha, né, agora sumiu, vulnerável, né, que ele se considerou vulnerável ali, diante do Senhor. Então, ele reconheceu que se Deus determinar algo, quem é o homem para fazer Deus voltar atrás? Se não for um coração verdadeiramente contrito e quebrantado, e reconhecendo, Senhor, eu tenho sido falha, eu tenho sido falho, eu tenho pecado, Senhor, quando eu deixo o orgulho subir no meu coração. Eu nada posso, eu nada consigo, e tudo vem de ti, tudo é para ti. Eu sou o improvável, que o Senhor torna provável, através da sua misericórdia e da tua graça. Amém? Então, verso 4. Então foi a palavra do Senhor a Isaías dizendo, Deus vendo o arrependimento de Ezequias, ele logo enviou uma resposta. Vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas. Eis que eu acrescentarei aos teus dias 15 anos. Deus é Deus de poder, é Deus de glória. Aleluia. Então nós vemos que Deus, ele restaurou a saúde de Ezequias. Deus, ele teve misericórdia desse homem, um homem que tinha ali, né, com Deus, uma vida de oração, uma vida de se derramar diante do Pai. Ele foi um homem valente, que enfrentou a muitos. Ele tinha, né, ali algo para falar. Lembra, Senhor, de quando eu lá em Jerusalém quebrei as estátuas, tirei a idolatria do meio do teu povo, e eu levei o teu povo para adorar o Senhor verdadeiramente, restaurando toda a adoração. Lembra, Senhor, quando o Senhor me usou e eu te obedeci e eu fui fiel? Lembra, Senhor, tenha misericórdia de mim. Então ele tinha ali com Deus, né, uma poupança, vamos dizer assim, né? Ele tinha ali, ele tinha algo para falar, Senhor, lembra de quando eu fiz? Tenha misericórdia de mim. Eu reconheço que eu sou homem falho, pecador, porque ele se enalteceu em seu coração, mas contudo ele se humilhou diante do Pai. Deus, ele não quer saber se você é santo, ele quer saber se você o teme, se você quer obedecê-lo, ele quer saber se você está disposto a reconhecer, assim como Ezequias fez. Ele reconheceu e se humilhou diante do Senhor. Ele
se humilhou. Então, a humilhação, ela é uma exigência. Isso é, você reconhecer suas falhas e se arrepender é uma exigência da parte de Deus. Para mim, para você. Para que nós venhamos obter o favor de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Então, que você possa entender. Deus é um Deus de misericórdia. Assim como nós lemos lá em 2 Crônicas. Deus, ele sempre está nos puxando, nos mostrando para que nós venhamos nos arrepender verdadeiramente e colocar as nossas vidas no centro da vontade dele. Que nós não venhamos deixar o orgulho, as conquistas, as coisas, as bênçãos tomar a honra de Deus. E nós falarmos, eu fiz, eu consegui. Não, para a glória de Deus eu tenho conseguido. Por honra e glória do meu Deus, eu tenho passado por essa prova. Pela honra e glória do meu Senhor, as bênçãos do Senhor têm chegado na minha vida. Pela honra e glória do Senhor, eu tenho feito, eu tenho sido instrumento em nome de Jesus. Amém? A honra é dele, o poder é dele, tudo é para ele em nome de Jesus. Amém? Então, cuidado, né? Assim como foi na vida de Lúcifer, que o orgulho antecipa a queda. E assim foi na vida de Ezequias, essa doença, mas teve uma cura maravilhosa, porque ele se humilhou, ele entendeu, ele conseguiu entender que nada era mérito dele, era tudo por misericórdia e graça do Senhor sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém? E um líder reconhecendo o orgulho que muitas das vezes cresce em seu coração, quando ele reconhece, ele salva uma nação. Ele salva um povo. Ele salva os seus liderados. Veja que Deus, quando viu que no coração de Ezequias tinha um orgulho, ele se irou, Deus irou, quando a gente lê lá em 2 Crônicas, mas Ezequias não correspondeu conforme os benefícios que lhe tinha sido feito, antes se enalteceu no seu coração, e por isso veio grande ira sobre ele e contra Judá e Jerusalém. Então, não somente o líder ali ia sofrer a ira do Senhor, mas os seus liderados. Mas, quando esse líder reconhece, olha o que Deus faz, depois de haver se exaltado no seu coração, mas Ezequias, depois de ter se exaltado no seu coração, ele agora faz o quê? Humilhou-se, ele e os moradores de Jerusalém, e não veio sobre eles a ira do Senhor nos dias de Ezequias. Então ele se arrependeu, e Deus o curou e curou essa nação. Deus o curou e curou este povo. Deus o curou e livrou de todo mal. E no verso 27 diz assim, olha, depois de tudo, todo arrependimento, e teve Ezequias muitíssimas riquezas e honra, e promoveu-se de tesouros de prata, de ouro, de pedras preciosas, de aroma, de escudos e de toda a classe de objetos desejáveis. Quando o homem ele entende que nada é dele, nada é por mérito dele, mas tudo é de Deus, Deus se agrada e Deus é quem recompensa em nome de Jesus. Então, um líder, às vezes a nação está mal, os seus liderados estão mal, porque tem orgulho no coração de um líder. Talvez você fale, eu não lidero nada, mas você tem uma família, você tem a tua vida para ser liderada. Então, que nós venhamos olhar para dentro de nós o que tem sido orgulho, o que tem roubado a honra de Deus na minha vida e na tua vida. Que nós possamos fazer como Ezequias, se humilhou diante do Senhor, chorou, se quebrantou diante do Pai, em nome de Jesus. E deste modo também, depósitos para as colheitas de trigo, de vinho, de azeite, estribarias para toda sorte de animais e de currais para os rebanhos. Edificou também várias cidades e possuiu muitas ovelhas, vacas em grande abundância, porque Deus lhe tinha dado muitas possessões. Então Deus, além de ter misericórdia, encheu Ezequias de bênção, porque agora ele tinha entendido que Deus é quem estava no controle de todas as coisas. O mesmo Ezequias também
tapou os mananciais superior das águas de Gion, as de cima, e as fez encaminhar para baixo, para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias foi próspero em tudo o que fez. Então, não é porque ele era um homem que tinha pecado, que ele não pôde. Deus falou assim, não, você pecou, então você não merece. Não, Deus, ele não olha o que o homem fez, ele olha o arrependimento. A partir do momento em que Ezequias se arrependeu e se posicionou diante do Senhor, todas as bênçãos reservadas para Ezequias foi entregue nas mãos dele. O que o Senhor quer dizer para mim, para você, que tem bênçãos que está retida, porque houve orgulho, tem algum conserto que é necessário ser feito para que as bênçãos sejam liberadas para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, que você possa ficar com essa palavra no dia de hoje. Olhe para dentro de você, examine-se a si mesmo, fale com Deus, peça perdão, se humilhe, rasgue aí, né, o seu coração diante do Senhor e peça perdão. Entenda que a glória é dele, o poder é dele, e quando você faz isso, o benefício não vem só sobre você, mas sobre toda a nação. E todas as bênçãos que estão retidas, né, no mundo espiritual, elas são liberadas pelo próprio Deus, em nome de Jesus. Amém. Que você possa ficar com essa palavra no nome de Jesus. Que o seu coração possa estar preparado para receber essa palavra, para que você possa olhar e falar, Senhor, onde eu preciso me consertar para te agradar, em nome de Jesus. A honra é dele, o poder é dele. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te amo, eu te louvo, eu te engrandeço. Eu peço, Senhor, visita cada irmão e cada irmã. Senhor, que nós possamos estar no centro da tua vontade. Meu Pai, nos diminua para que a tua glória cresça. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande. O Senhor conhece o íntimo e o profundo, Senhor, de cada um de nós. Pai, que nós venhamos reconhecer onde temos sido falhos, onde temos sido orgulhosos. Meu Pai, tira de nós tudo aquilo que é para trazer, Senhor Jesus, procrastinação, tristeza, amargura, dor, inveja. Meu Pai, em nome de Jesus, vai quebrando todo laço, todo embaraço, tirando tudo aquilo que não é de ti. Senhor, que essa pessoa venha entender que ela não precisa estar perfeita, mas que ela precisa estar com o coração quebrantado diante de ti. Pai, que ela não precisa ser em excelência aos olhos dos homens, mas que ela venha estar em excelência diante de ti. Pai, o Senhor não quer alguém capacitado, mas o Senhor capacita seus escolhidos, meu Pai. Que nós venhamos tirar o orgulho, Pai, de pensarmos que nós não somos capazes. Assim nós estamos diminuindo, Senhor, o teu poder diante dos homens, mas que nós, quando venhamos fazer a tua vontade, nós damos liberdade para o teu Espírito Santo agir. Nós damos liberdade para o Senhor fazer, para o Senhor transformar, para o Senhor curar, Pai. Então, sara, Pai, essa terra, esse coração, em nome de Jesus. Pai, perdoa as falhas, Senhor. Esse meu irmão, essa minha irmã está se humilhando diante de Ti nesse momento, pedindo perdão das falhas, tirando o orgulho, Senhor, reconhecendo que sem o Senhor nós nada podemos. Meu Pai, no nome de Jesus, como o Senhor fez na vida de Ezequias, Senhor, que depois de tudo que ele fez, que ele passou, que ele reconheceu as falhas, que ele se humilhou diante de ti. O Senhor derramou as bênçãos do alto céus, em nome de Jesus. Derrama, Pai, das suas bênçãos, restaura essa terra, Senhor, que eles venham plantar, frutificar, Senhor. Abençoa esse povo, essa nação, essa casa, essa família. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.